Good day, mate. Hiya, guy. G'day. Say, g'day, mate. G'day, mate. G'day, girls. G'day, family. Aos 50, Austrália. Aconteceu de eu ir para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos e eu passei 6 anos lá e eu tenho feito esses vídeos para deixar aqui informações, coisas que me aconteceram lá, minhas experiências e dar algumas dicas aí para as pessoas que estão indo para lá. Então, se você conhecer alguém que possa se beneficiar disso, por favor, compartilha o vídeo e dá o like aqui para me ajudar, tá bom? E no vídeo anterior eu falei um pouco sobre lado de direção e carteira de motorista, então eu já deixei lá explicado que a carteira de motorista na Austrália, você pode dirigir com a carteira que você tem no seu país, mas você tem que fazer uma tradução juramentada, uma tradução com um tradutor juramentado. E aí você pode dirigir tranquilamente com aquela carteira até que ela perca a validade. Toda carteira tem uma validade, né? Se você está no seu país, você tem que renovar a carteira também, e lá ela também perde a validade a partir do momento que chega nessa data. Então a minha carteira venceu e eu tinha que tirar uma carteira de motorista australiana. Como é que a gente faz isso? Então existe o teste, você pode fazer pela internet. Você vai estudar lá o livrinho deles, o livrinho vai falar sobre algumas regras de trânsito. As regras de trânsito, elas são diferentes de um estado para outro. Então, eu morava em Queensland e aí eu segui as regras de Queensland. Quando você, mesmo sendo australiano, o australiano que tira a carteira de motorista em um estado e muda para outro estado, ele tem que fazer a carteira de motorista daquele estado, porque as regras podem ser diferentes. Então ele tem que passar por aquele cursinho online para conhecer as regras daquele estado, passa na prova e tal, mas eles não têm que fazer a prova de direção novamente. É só aquele cursinho mesmo para pegar a carteira de motorista daquele estado. Uma característica interessante da carteira de motorista de lá é que nela consta o seu endereço. E então consta os seus dados, né? Você tem um número que normalmente, para mim, servia como número de identificação também. Eu usava muito a carteira de motorista para me identificar em qualquer lugar. Antes da carteira de motorista, eu só usava o passaporte. Então, você tem um número lá designado para você e tem o seu nome, data de nascimento e tal, e no verso tem o seu endereço. Se você muda de endereço, você tem que informar o departamento de trânsito, ele vai te mandar pelo correio um adesivinho com o seu endereço novo e você cola ali no lugar do endereço que você tinha, você cola por cima. Então, de praxe, você ter o seu endereço na carteira de motorista. Eu acho que isso, assim, a gente pode pensar por um lado que isso é uma informação que talvez nem todo mundo que olha sua carteira de motorista precisasse saber, porque aqui no Brasil a pessoa que vê qualquer documento que você tenha não vai saber o seu endereço. Mas, por outro lado, é bom porque, por exemplo, se você sofreu um acidente, alguém olha na sua carteira e pega a sua carteira de motorista e já sabe onde você mora e já pode, sei lá, ir até lá, entrar em contato com a sua família e contar o que aconteceu. Então é isso, tem o seu endereço na carteira de motorista.
O meu filho, quando ele foi tirar a carteira, ele foi lá fazer a prova. Ele estudou lá as regras e foi fazer a prova no departamento de trânsito. E eu fui junto com ele. E aí, quando ele estava fazendo a prova, a moça falou assim: mas você não quer fazer online? Porque dá para fazer online. E online é mais fácil, né? E aí ele falou: não, eu já tô aqui mesmo, eu faço aqui mesmo. Mas aí eu perguntei para ela: então dá para fazer online? Eu pensei: então eu vou fazer online. E aí no dia da prova você tem algumas questões assim que muitas vezes são bem ridículas. Eu me lembro de uma que, por exemplo, falava assim: se você estiver passando na frente de um hospital, o que você faz? Buzina. Eram umas coisas assim, bem ridículas, porque é lógico que você não pode buzinar na frente de um hospital, né? Então tinha umas perguntas assim bem ridículas, e também tinha um teste meio que interativo, que tinha você dirigindo o carro e você ia na setinha, tinha lá os botões que você tinha que apertar para parar, para dar seta para um lado e tal, e aí você tinha que meio que você tinha que fazer aquilo que você faria se estivesse dirigindo, como muitas vezes você faz um videogame, mas você tinha que tomar a decisão correta. Então, eu fiz esse teste e passei, e daí a gente marca o teste de direção mesmo, que você vai ter que mostrar que sabe dirigir. Eu marquei esse teste e marquei uma aula com um instrutor brasileiro. Esse instrutor, ele cobrava $100 a hora para dar a aula. Então eu marquei uma aula só, porque era muito caro. E aí nessa aula eu queria que ele me desse as dicas do que eu estava fazendo errado, porque a gente tira a carteira eu tirei a carteira com 18 anos, então eu já tinha 50 quando eu estava lá na Austrália, e eu já tinha tirado a carteira há muito tempo. A gente aprende, quando tira a carteira, o modo correto de dirigir, mas ao longo do tempo a gente vai criando alguns vícios, alguns hábitos que não são o modo correto de se dirigir, né? E aí, para eu passar novamente no teste, eu tinha que dirigir do modo correto. E o que eu queria era que ele verificasse o que eu estava fazendo de errado e me dissesse como era o correto. Então eu cheguei, encontrei ele, e nós fomos com o meu carro e nós demos uma volta, e ele paramos num lugar, e aí ele falou: não, agora eu vou te explicar como que funciona as rotatórias e tal. Mas tudo isso, esse tipo de coisa estava naquele livro que eu estudei. Eles têm lá um modo, por exemplo, se você chega na rotatória, se você vai entrar para esquerda, você dá a seta para esquerda. Se você vai direto, você não dá seta. Se você vai para direita, aí você dá seta para direita. Então, isso estava no livrinho, isso já estava na explicação, certo? Eu não precisava perder tempo pagando $100 a hora para ouvir aquele tipo de explicação. E aí ele ficou falando um monte de coisa e tal, isso, aquilo, quando vai entrar ali, quando vai entrar lá, no pare, você tem que parar antes da faixa, você tem que esperar contar até 5, contar até 10, e olhar, e nunca entrar assim, e nunca entrar assado. Coisas que eu já sabia. E aí, quando eu fui dar a volta com ele, ele falou: se você fosse passar por um teste hoje, você seria reprovada, porque você não dirige do modo correto. Eu falei: então, é exatamente isso que eu paguei você para saber. Aí ele disse: então, agora você marca uma outra aula para eu te explicar como é o certo. E eu fiquei muito pé da vida e não marquei outra aula.
porque não é justo isso. Ele me enrolou ali naquela primeira aula para coisas que eu não precisava saber, porque desde do início da aula eu já falei para ele o que eu esperava daquela aula. E aquelas informações que ele estava me dando, eu não precisava. O que eu precisava, o que eu pedi, ele deixou para me falar que ia passar na próxima aula. E aí eu fiquei com muita raiva, não marquei uma outra aula. Tentei treinar qual era o modo correto de dirigir e tal, assisti uns vídeos no YouTube e fui para o meu teste. E aí o primeiro teste eu não passei, como aqui no Brasil também o meu primeiro teste eu não passei, depois no segundo eu passei, porque muitas vezes a gente vai muito tensos pro primeiro teste de direção, você não sabe o que esperar, e foi isso que aconteceu. Eu fui para o meu primeiro teste extremamente nervosa, lá na Austrália, e eu nem me lembro os erros que eu cometi, porque eu estava tão nervosa que eu nem me lembro daquele teste. E aí, quando terminou o teste, o instrutor lá falou pro meu filho as coisas erradas que eu tinha feito, porque eu não entendia o que ele falava. E assim, eles vão dando também as instruções. Eu pedi para ele para dar instruções assim meio claras e devagar, né? Porque eu não falava bem a língua e tal. E ele fez, e durante o teste, ele deu instruções claras, assim, eu entendi tudo que ele falou. E aí lá também tem um detalhe, que a gente faz o teste com o nosso carro. Então, antes da gente fazer o teste, o instrutor vai dar uma verificada se o seu carro, por exemplo, está com todas as luzes funcionando, se tem extintor, se está apto, né? Se ele está num bom estado para fazer o teste. Nesse primeiro teste eu falhei, e aí eu continuei treinando, né, assistindo vídeos, vendo qual era o modo certo, correto de dirigir, porque, por exemplo, eu tenho muito hábito de engatar o carro, dar uma acelerada, quando ele está numa velocidade boa, que eu não preciso mais acelerar, eu desengato, deixo o ponto morto e deixo o carro ir, assim, deslizando, né, na boa. Mas isso não pode fazer. Então, era uma coisa que eu tinha que me policiar. Eu passei algum tempo entre essa prova e marcar a próxima. Eu passei treinando o modo correto de dirigir, e fui fazer o segundo teste. Quando eu fui fazer o segundo teste, assim, eles não têm assim um percurso que se repete sempre. Eu lembro que quando eu tirei a minha carteira de motorista aqui no Brasil, era um percurso que, assim, quando eu estava tendo aula de direção, o instrutor lá me levava para aquele percurso, assim, de vez em quando falava, você vai passar por aqui, quando chegar aqui não esquece isso, tal. E era sempre o mesmo percurso. E quando a gente estava fazendo a prova, a gente cruzava com um monte de carro de autoescola fazendo a prova também. Lá não. Lá você o instrutor decide na hora o percurso que ele quer que você faça. Então não tem como você treinar antes. E ele fez um percurso diferente do que o anterior tinha feito. Ele verificou lá, né, qual eu já tinha feito para passar um diferente, porque provavelmente eu teria, e fiz. Eu tentei fazer aquele mesmo percurso e treinando nas coisas que eu tinha errado, mas aí ele fez um percurso diferente. Nessa segunda prova, eu já estava meio assim, se eu não passar, tudo bem, porque a primeira prova, quando eu não passei, eu fiquei muito mal. Fiquei chateada, fiquei xingando o instrutor que
que me comeu $100 e não ensinou nada, e fiquei mal. Nessa segunda prova eu já fui com um espírito assim, se não passar tudo bem, a gente marca outra e vai passando. Conversei com umas pessoas que disseram que chegaram a fazer 4 vezes a prova, porque não conseguia passar. E aí eu já fui meio que num humor diferente, e peguei um instrutor diferente, e esse instrutor assim muito calmo também, e que provavelmente eles já fazem isso, né? Já passa o mais calmo para aquele que já foi reprovado, que pode estar traumatizado e tal. Ele foi assim muito gentil, me deixou muito tranquila, ia dando as ordens, tal, ia me falando, e eu me lembro de ter cometido 2 erros nessa segunda prova, mas eu passei mesmo assim. Um deles foi que ele me pediu para fazer o retorno em 3 pontos. Eu fui fazer, só que eu acho que a minha cabeça ainda estava na direção do Brasil. Então, quando eu fiz a manobra, eu acabei do lado errado da rua. Eu acabei do lado da contramão, porque eu acabei do lado que seria aqui no Brasil, né? E aí ele falou, você viu onde você tá? Eu, desculpa, tal, e já acertei, fui pra pista correta. É lógico que na hora de fazer essa manobra eles vão para uma rua que não tem muito movimento, então não tinha nenhum carro passando, mas eu percebi que que no fim da manobra eu acabei do lado errado, então provavelmente eu não passei, porque na verdade depois eu não sei quais foram os erros, mas eu percebi que isso daí eu fiz errado, e aí ele me direcionou para a rodovia. Inclusive a gente parou nos faróis assim meio demorados, tal, e ele começou a puxar a conversa, falando, parece que vai chover, né? E eu falei, tomara que não chova até eu terminar a prova, alguma coisa assim. Mas eu acho que não é correto, porque pode tirar a atenção do aluno, mas eu não sei se ele fez isso de propósito para tirar atenção ou para me relaxar, porque talvez ele tenha visto que eu estava meio nervosa, que é lógico que eu estava nervosa de novo. Não tanto quanto na primeira, mas estava apreensiva. E aí ele me direcionou para a rodovia, e para aquela rodovia era o caminho que eu fazia para trabalhar, era o caminho que eu pegava e ia para o hospital que eu trabalhava. Então ali eu estava assim num caminho que eu tinha muita prática, só que é lógico que daí eu fiquei na faixa que anda mais devagar, não fui para faixa mais rápido e tal, e fui tranquila. Ele me relaxou ali nos faróis antes de pegar a rodovia, me passou para a rodovia, que eu falei, agora aqui para mim é caminho da roça, então tô tranquila aqui, e estava dirigindo lá na minha, me concentrando em olhar nos espelhos, porque você tem que olhar a cada não sei quantas vezes por minuto em todos os espelhos, então isso também era uma coisa que eles observavam, e eu fiquei muito ligada em olhar no espelho e tal, e não olhei o velocímetro. E aí ele falou assim, você viu a velocidade que você está andando? Quando eu olhei, eu acho que eu estava a 80 e era uma rodovia a 100, né? Então, aí quando eu olhei, eu fiz assim, e apertei o pé no acelerador, que a gente deu até uma idinha para trás, assim, eu e ele. E foi. Eu não sei se isso também ele colocou como um erro, se eu perdi ponto nisso, ou se depois, como eu consertei, ele não considerou. Mas nessa segunda vez eu passei,
e consegui pegar minha carteira de motorista. E é isso, então foi assim que eu passei, e depois disso eu falava assim, meu Deus, ninguém deveria ser obrigado a passar por essa situação 2 vezes na vida, né? Porque passar por uma, quando a gente tira a carteira de motorista no seu país, já é muito estressante. Você ter que de novo passar por isso é complicado. Agora, quando a gente tira a carteira de motorista lá, que você já tem a sua carteira anterior do seu país, você pega a carteira e pode dirigir tranquilamente. A pessoa que tira a primeira habilitação lá na Austrália, ela tem que andar com uma letra L. A gente compra o adesivo, cola lá no carro, porque é a L de learner, e ela tem que andar por 1 ano com aquela letrinha lá, e ela só vai pegar a carteira permanente depois de 1 ano. Peraí, eu acho que eu tô confundindo. Ela tem que andar com o Elinho antes dela passar pela prova. Aí, quando ela passa pela prova, ela ganha um P, que a gente falava que era o Pzinho. Você pegava um Pzinho na frente, aí coloca um adesivo que tem um P que é permanente, mas é um permanente que acabou de ser habilitado. Ele acabou de pegar a habilitação permanente. E o L é de learner. Então, aí anda por um tempo, acho que é 1 ano ou 2 com aquele Pzinho. Mas só que, tipo, isso daí é como é que fala? Isso daí afasta, assim, ninguém quer chegar perto do Pzinho porque não sabe se dirige direito e tal, então tenta não ficar perto, né? Mas tem isso. E aí eu lembro que meu filho falava que ele não queria pegar, inclusive agora ele queria tirar a carta de moto, mas como seria a primeira habilitação dele, então ele teria que andar com o Pzinho na moto tal, e ele não quer. Ele acha que é muita vergonha ficar andando com o Pzinho na moto, porque acabou de assim, recém-habilitado, né? Então é isso, são por essas fases que passa, você não tem que pagar nada, a única, você paga uma taxa lá no departamento de trânsito, que é o referente a fazer a prova, e a prova, tanto a prova online, prova escrita, quanto o teste de direção. Se você não passa naquele teste, você paga uma outra taxa que é menor do que aquela primeira, para refazer o teste. E todas as vezes que tiver que refazer o teste, tem que pagar uma taxinha. Mas você não tem que pagar autoescola, não é obrigado a pagar autoescola, você pode pegar aula com quem você quiser, desde que na hora que você está tendo aula você coloque o L no carro. E é isso, assim, não tem muita regulamentação. E para passar nessa prova online aí que a gente faz no computador é facílimo, né? Então, as regras também são muito parecidas com a do Brasil, a gente só tem que acostumar com as placas, tem umas placas meio diferentes, mas é muito tranquilo. E é isso, o trânsito lá também é muito fácil de você dirigir, porque as pessoas, elas seguem muito as regras de trânsito, elas respeitam muito. Então, quando você tem o pessoal que respeita as regras de trânsito, o trânsito flui, dá certo, né? Muitas vezes a gente pega congestionamento quando tem obras, eles fazem muitas obras lá, porque tipo, abre um buraquinho no chão, eles já recapeiam 2 quilômetros de cada lado daquele buraquinho. Então tem muita obra. E
Aí muitas vezes eles desviam o trânsito quando está tendo obra, aí dá congestionamento, mas do contrário, assim, de trânsito mesmo, é muito difícil pegar congestionamento. E tem as pistas, por exemplo, não é as pistas não é uma para correr mais, outra para correr menos e tal, não, é pro lado que você vai virar, porque tem o limite de velocidade e raramente alguém passa do limite de velocidade. Então você tem que andar dentro daquele limite, não é esperado nem que você ande mais devagar do que aquele limite e nem mais rápido do que aquele limite. O trânsito vai fluindo e você pega a pista da direita ou a pista da esquerda, porque você vai entrar para aquele lado. Você vai entrar para a esquerda, você já pega a pista da esquerda. Você vai entrar para a direita, já pega a pista da direita. Ninguém corta o outro lá na frente porque vai entrar na direita. Ele sempre já pega a pista certa. Então o trânsito flui muito bem. Eu tô tendo muita dificuldade para me readaptar ao trânsito aqui de São Paulo, porque o trânsito daqui é uma loucura, né? Ninguém respeita nada. As rotatórias aqui, elas têm a mesma regra de lá, mas ninguém respeita. Tem uma rotatória aqui perto da minha casa que não tinha, né? No passado não tinha. No passado era preferencial de uma rua e a outra tinha que esperar. E aí colocaram uma rotatória ali naquele cruzamento. E hoje em dia as pessoas continuam fazendo o mesmo sistema. Você vindo desse lado, você teria que olhar para a esquerda. Se não vê ninguém da esquerda, você entra na rotatória. Mas aqui não. Aqui você tem que esperar, porque a pessoa que vem daquela rua que era preferencial no passado, ela ainda passa direto pela rotatória. Ela não olha para se vem carro daquela que não era preferencial. Para eles decidiram que ali continua sendo preferencial e acabou. Se você não para ali, bate. Então, aqui no Brasil é muito mais difícil dirigir e eu tô tendo muita dificuldade de me readaptar, porque eu já perdi esse hábito de ser mal educada no trânsito. Eu acostumei muito com aquele trânsito lá, bem mais organizado. Então, por hoje é isso. E ficou bem longo esse vídeo, então um abraço e vou ficando por aqui, bye bye.